Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, né? E animado para mais uma semana de leitura bíblica, tá? Hoje eu vou convidar vocês para ler comigo segundo Crônicas 17. Nós vamos ler a história de Josafá, tá bom? Então vamos começar. Josafá. É mais provável os filhos aprenderem com os erros dos pais ou simplesmente repeti-lo. Repeti-lo? Vocês acham que é? Na vida das pessoas mencionadas na Bíblia, percebemos que o exemplo dos pais influenciaram os filhos de forma poderosa e duradoura. Durante boa parte da sua vida, Josafá parecia um filho que aprendeu com os erros do seu pai Asa, pois optou pelo modelo positivo, não o modelo negativo, as coisas erradas, né? Mas em várias ocasiões, as decisões de Josafá revelaram os aspectos negativos do exemplo do seu pai, pela convivência, né? Sem querer, às vezes você herda alguma coisa. Quando desafios foram óbvios, com a necessidade de educação religiosa. Aqui entra já a educação religiosa do povo e a ameaça de guerra por um grande exército. Josafá buscou a direção de Deus e fez as escolhas certas. Sua dependência de Deus foi consistente quando as perspectivas se mostravam claramente contrárias a ele. Mas Josafá foi fraco em depender de Deus em relação aos planos e ações do seu dia a dia. Ele era um ser humano, né? Ele tinha fraqueza também. Atalia, né? A filha de Jezebel, que as duas eram terríveis, né? Nós já lemos a história delas. Filha dos ímpios, Acabe e Jezebel, rei de Israel. E ela fez o possível para se tornar tão má quanto seus pais. Ela era muito ruim, talvez mais ruim do que a mãe dela, segundo a história. Josafá quase foi morto quando, sem consultar a Deus, fez uma aliança com Acabe. Você faz as coisas erradas, depois que você vai pedir ajuda a Deus, né? Acabe. Mais tarde, Josafá se envolveu em uma insensata aventura de construção naval com o filho de Acabe, com Acásias. Deus fez esse empreendimento naufragar, porque não era da vontade de Deus. Quando as questões são claras e o inimigo se mostra opressivo, sabemos que a fidelidade de Deus, gente, é permanente. Quanto mais devemos buscar a direção dele, quando as questões são o quê? Obscuras. E o inimigo está oculto, como nós estamos vendo hoje. Por isso que nós vamos ler isso. Eu poderia falar outra coisa, mas o Espírito Santo me direcionou para falar sobre Josafá. Então eu tenho que obedecer, né? Josafá sabia disso, contudo fez pouco uso desse conhecimento. Repetirmos o erro de Josafá quando relegamos a Deus. Nós não perguntamos se foi da vontade de Deus. Depois que a gente vê tudo naufragando, à deriva, é que a gente vai buscar a Deus. Por que a gente não buscou antes, né? De acontecer? Relegamos a Deus o segundo plano em decisões. A gente sempre põe Deus lá no último patamar, né? No último. Só quando você vê que o negócio está preto mesmo é que você levanta e vai buscar Deus. Então, quando as situações fogem do nosso controle, nós queremos que Ele nos tire do problema em que colocamos imediatamente, né? Na hora. Deus quer que confiamos a Ele, não só nas grandes decisões, mas nas pequenininhas também, no nosso dia a dia. As situações que frequentamos, acreditamos controlar, né? Controlar.
Talvez você não tenha de resolver um assunto importante hoje, porém, mesmo assim, será que você dedicou algum tempo para entregar o seu dia a Deus? Hoje você já pediu para Deus abençoar seu dia? Você levantou e falou: obrigado, céu, obrigado por estar viva, obrigado, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Você falou isso? Ou não, né? Eu falei. Todo dia eu olho para o céu e falo: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, tá? Agora, pontos fortes de Josafá. Como um corajoso seguidor de Deus, lembrou ao povo os primeiros anos do seu pai Asa. Executou um programa nacional. Ele executou um plano nacional que abrangia tudo. Executou um plano nacional de educação religiosa, porque o povo estava muito longe de Deus e ele queria trazer o povo mais perto de Deus, porque eles eram o quê? Seguidores do quem? Deuses de Baal. Deus de Baal podia ser qualquer coisa, podia ser até uma pedra, podia ser uma cobra, qualquer coisa ele já adorava, venerava, né? Um boi, qualquer coisa. Alcançou muitas vitórias militares. Ele era um grande guerreiro. Ele difundiu a lei de Deus por todo o reino. Qual foi sua fraqueza e seus erros? Ele falhou em reconhecer os resultados das suas decisões em longo prazo. Ele não tinha assim um plano, né, para seguir. Não destruiu completamente a idolatria. As pessoas continuavam adorando os deuses de Baal. Envolveu-se com o ímpio, o rei Acabe. Quando fala assim, deuses de Baal, gente, eles eles faziam feitiçaria terríveis, ele era terrível, eles matavam, oferecia as pessoas para os deuses deles, né? Não era uma coisa normal, era uma coisa de outro mundo isso aí. Ele falhou em reconhecer os resultados de suas decisões a longo prazo. Ele não, aqui nós já lemos que ele não destruiu a idolatria completamente, né? Ele envolveu-se com o ímpio rei Acabe e fez com ele aliança sem consultar Deus. Ele permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atalia, filha de Acabe. Tornou-se parceiro de Acasias em malfadado empreendimento náutico. Então ele fez essas que foi o que eles fizeram de errado, né? Que não agradou a Deus. Agora nós vamos ler um pedacinho aqui de Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em lugar e fortificou-se em Israel. E pôs gente de guerra, porque ele era um guerreiro também. Guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baales, não buscou os deuses de Baal. Antes ele buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Quando Deus ama uma pessoa, a pessoa é totalmente leal a Deus, Deus é leal com ele também, viu, gente? Ele exaltou-se com o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e o bosque de Judá. Os altos, quando ele fala assim, tirou os altos e o bosque de Judá, havia um bosque muito grande, onde eles fizeram um altar para o deus de Baal. Isso aí ele mandou tirar, né? Só que ele não conseguiu tirar da cabeça da pessoa totalmente, né, que era errado tudo que eles faziam. E exaltou-se seu coração em seguir os caminhos do Senhor, né? E no terceiro ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, a Ben-Ai e a Obadias, Zacarias e a Natanael e Micaías, para ensinarem na cidade de Judá. Ensinar o quê? A religião, né? E com ele os levitas, sacerdotes,
Ensinaram também lá consigo o livro da lei do Senhor e rodearam toda a cidade de Judá, ensinaram entre os povos. Ele se cercou de pessoas realmente de Deus para ensinar, né, dar as primeiras instruções. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá. E não guerrearam contra Josafá. Não guerrearam, vocês estão vendo, né? E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, com dinheiro de tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Ele não pedia, ele ganhava. Quando você tem Deus, você nem precisa pedir, você ganha, viu, gente? Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente. Ele cresceu, né? E edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras na cidade de Judá. Gente de guerra e varões valentes em Jerusalém para defender o seu país, o seu povo, né? E este é o número deles, segundo as casas de seus pais em Judá. Eram chefes 2 milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes, né? Ó, varões valentes para defender o seu povo. E pôs ele o chefe Joanã, e com ele 280.000. Então ele tinha muita gente para guerrear com ele, né? E esse estava a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por toda Judá. E como ele era um guerreiro, ele fazia fortificações e as pessoas obedeciam, né? Ele era o que? Um líder. Então, quando você é um líder, você tem o quê? Reconhecimento do seu serviço. Quando você tem Deus, é melhor ainda, né? Agora aqui, gente, que ele errou quando ele fez aliança com Acabe. Isso aqui não agradou a Deus. Nós vamos ler isso aqui. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias e abundância, e aparentou-se com Acabe. Aparentou, casou, eles casaram, mas é pelo dinheiro mesmo, pelos bens, né? E ao cabo de alguns anos foi ter-se com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote. E lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu. Seremos contigo nessa guerra. Aí foi o eu, né, gente? Essa fala aí, olha, pesou muito. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel juntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há mais aqui profeta algum do Senhor para que consultamos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bom, sempre coisas mal, porque ele queria que falasse as coisas boas para ele, né? Micaias, filho de Islã, e disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou, né? Chamou ele para falar o que ele achava. E aí os profetas profetizaram na sua presença, e assim diz o Senhor: com esses ferirá os seus filhos, até de todos consumires, E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe Ramote e prosperarás, porque o Senhor o dará nas mãos dos reis. E o mensageiro que foi chamar a Micaias lhe falou: eis que a palavra do profeta a uma boca são boas para o rei, seja porém também boa para todos, né? E fala o que é bom.
Gente, daí o que que aconteceu? E o rei, o que que aconteceu? Ele foi nessa guerra, né? Ele foi, então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que esse não profetiza de mim, porém coisa de bem, só coisas ruins? Porque Deus conhece o coração das pessoas e as pessoas querem que Deus profetize só aquilo que eles querem ouvir, né? Não aquilo que Deus quer falar de verdade. Se você falar uma coisa que vai acontecer de verdade para a pessoa vai achar ruim, porque eles querem só coisas boas, riqueza e glória, né? Eles não querem coisa ruim que fala. Mas Deus não vai falar toda a vida só coisas boas para você, né? Nós não vivemos num mundo cor-de-rosa, né? E aí, gente, aconteceu que eles foram à guerra, né? Eles foram para a guerra, mesmo sabendo, né? Que então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e também prevalecerá, né? Tinha profetas mentirosos no meio deles. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desse profeta, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então, nem sempre, gente, todos profecia de Deus. Tem que tomar muito, muito cuidado. Você pode estragar sua vida inteira se você for atrás de uma profecia errada. Quando a pessoa faz uma profecia ruim para você, você sente mal, você sente que não é sua essa profecia. Não porque falou coisa errada, mas você não sentiu bem. Então, quando você não sente bem, não é de Deus, né? É muito simples. Mas aí a guerra, gente, agora nós já sabemos que tinha o profeta do bem e o profeta do mal no meio deles, né? E mesmo que Deus falasse alguma coisa, eles não iam obedecer. Eles estavam a fim de fazer o que Acabe queria fazer isso mesmo. E aí o que Acabe fez? Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarça-me eu. Então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras de guerra, né? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja, entraram na guerra. Deu ordem, porém, o rei de Síria aos capitões dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Esse é o rei de Israel, e cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e o Senhor o desviou deles. Porque sucedeu que, vendo o capitão de carros, que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Vire a mão, tire-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, a guerra aumentou, né? Mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo de pôr o sol. A morte de quem? De Acabe, né? E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, em Jerusalém. Aqui é uma grande história, assim, de guerra, gente. Então, se você está numa guerra, depois nós vamos continuar lendo, nós vamos ler o 20, que Deus concede a Josafá vitória sobre seus inimigos. E como ele conseguiu isso? Nós vamos saber depois, tá? Antes, nós vamos ler um pequenininho trecho que eu escrevi aqui. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo de Judá, pois eles não tinham muito conhecimentos teológicos,
nunca havia dedicado seu tempo para ouvir e discutir as leis de Deus, a fim de entender como essas poderiam transformar a vida das pessoas. Josafá percebeu que o conhecimento dos mandamentos de Deus seria o primeiro passo para fazer com que o povo vivesse de maneira correta. Assim, deu início a um programa nacional. Ó, primeira vez que a gente escuta isso aqui, ó, Programa Nacional de Educação Religiosa, bem antigo, né? Ele conseguiu reverter a decadência espiritual que havia se instalado no reinado, né? Gente, a gente tá vendo que nós estamos vivendo um pouquinho dessa decadência espiritual, né? As pessoas não clamam mais a Deus. O mundo está virando ao avesso e as pessoas estão assistindo assim de camarote. Nós estamos vivendo tempos difíceis na nossa vida, né? E por que a gente não pode fazer essa mudança, né? A gente pode mudar a nossa atitude, né? Nós temos que ter a atitude de dependência e a influência, né, sobre outras pessoas, influenciar através de oração. E orou a Deus, o Senhor pedindo socorro, depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse, fizesse um jejum, né? Quando tempos de dificuldade. Por que a gente não faz isso para o nosso país? Nós não poderia fazer um dia nacional de jejum e oração para Deus mudar o rumo da nossa história? Podemos, né? E não é difícil, né? Basta querer. Então, gente, nós vamos ler uma oração, tá? Uma oração, louvor a Deus. Salmo 96. Preste bem atenção, como que é grande, é um pouquinho comprido, mas é muito bonita. Cantai uma nova canção a Deus, ao Senhor. Cantai ao Senhor todos os povos de Israel. Cantai ao Senhor e o louvem. Anuncie todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as suas maravilhas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses de Baal, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enche o seu templo. Louve o Senhor todos os povos da terra, louve a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos seus pátios do seu templo. Muita gente não vai mais na igreja, né? Nação, toda a terra. Diga em todas as nações, o Senhor Deus é o Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que neles vivem. Alegre-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois Ele vem governar a terra com justiça e sem parcialidade. Ele governará o povo do mundo. Está vendo que Deus governará. Então, para Deus governar o povo do mundo, o que nós temos que fazer? Orar, pedir para Ele, né? Então, nós vamos fazer isso, tá? Vamos pedir para Deus entrar nesse Brasil aqui e fazer um grande mover, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, como o Senhor ajudou o rei Josafá em várias guerras, Senhor, com o seu povo, Senhor, que acreditava mais nos deuses de Baal do que em Ti mesmo, Senhor. Nós estamos vivendo uma época muito parecida, Senhor amado. Uma grande guerra espiritual está no meio de nós, Senhor. E eu clamo justiça do céu, Senhor. Justiça divina sobre o Teu povo, Senhor. Que o Senhor entra, Senhor amado, entra com os Seus anjos guerreiros, Senhor. E faça um mover muito grande, Senhor amado, na esplanada, Senhor amado, em todos os setores desse país, Senhor amado, no STF, na Câmara dos Deputados, na Câmara do Senado. Coloca Teus anjos sentados em cada cadeira daqueles lugar, Senhor amado, e faça um grande mover, meu Pai, porque nós não podemos contar, Senhor amado, com a justiça na terra, mas nós podemos contar com a justiça de Deus. Que o Senhor levanta, Senhor amado, povo no país, Senhor.
faça um grande mover, Senhor. Abençoe, meu Pai, todos aqueles que são perseguidos diariamente nesse país, Senhor. Faça justiça, Senhor. Que o Senhor tira, Senhor amado, os encarcerados, aquelas pessoas, Senhor amado, que estão presas sem dever nada, Senhor amado. Que o Senhor derruba as portas de bronze, que o Senhor tira os ferrolhos, que o Senhor prende aqueles que merecem ser presos, Senhor, e solta os inocentes, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, nós podemos contar apenas contigo, Senhor amado, para fazer justiça, Senhor. Que o Senhor faça uma grande justiça nesse país, Senhor. Que nós vamos levantar um grande clamor, Senhor amado, a Ti, meu Pai. E nós pedimos a Ti, Senhor amado, justiça de Deus sobre o nosso país, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão desenganados, fazendo quimioterapia, radioterapia. Abençoe, Senhor amado, a todos que vão para a escola nessa semana, como a nossa, Senhor, nossa escola também, Senhor. Abençoe todas as nossas crianças, Senhor, e vai fazendo um grande mover no nosso país, Senhor. Eu peço e agradeço no nome de Jesus. Abençoe cada pessoa que está orando comigo, cada aniversariante, Senhor amado, que está nesse momento clamando por justiça na sua vida, por comida na sua mesa, Senhor. Vai abençoando, Senhor amado, no sangue de Jesus e no poder de Deus. Abençoe cada estabelecimento desse país, Senhor. Vai tirando toda a nuvem negra que está pairada sobre o nosso país, Senhor. Que o sol possa raiar, Senhor. Em nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Vamos fazer um grande clamor e confiar, porque Deus é maior, tá bom? Obrigado.